Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui em mais um podcast, hoje com um convidado super especial, um amigo muito querido, que eu tenho o prazer de todos os dias conviver e a gente trocar várias ideias aqui também sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre gestão, que é o nosso querido Gladstone, também coordenador do Unifag, empreendedor, profissional do marketing, doutor. Gente, o cara é multifunção, então... Tentando ser doutor ainda. Expert no assunto, vem aqui dar uma aula pra gente, né? Porque o assunto é pertinente não só a líderes, como a todos que interessam, né? E não entende, eu mesmo tenho dificuldade. E como a gente tem, né? E já que a gente está com uma pessoa super experiente, vamos ouvi-lo também. Boa tarde, Gladys, seja muito bem-vindo ao Clan Coworking, nosso espaço aqui de podcast, né? Que a gente trata um pouco de liderança, de empreendedorismo, né? E o foco principal é realmente fazer esse bate-papo gostoso e quem sabe aí o pessoal que está nos assistindo também, que está trazendo sugestões, e é um tema bastante interessante, sua área, que é do marketing, né? Gosto. Que é a área que você também gosta, e a gente é super curioso em saber. Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Não é um lugar desconhecido para mim, eu sou cliente já da Cláudia, né? Já utilizei o Clan Coworking. Na realidade, né, atual, é muito bom você ter um espaço como esse aqui, é muito bem localizado. Diminui custos, otimiza o nosso trabalho, muito bom. Agradeço o convite para vir aqui falar sobre marketing, é minha paixão, é minha cadeira no Unifag, apesar que eu divido lá com outros professores, com a professora Pamela atualmente. Estou fazendo aí o doutorado na área de marketing, né, na área de marketing internacional. A gente trabalha com uma coisa e faz o doutorado em outra coisa, mas está relacionado ali, né? É diferente, mas não é. O importante é a gente aprender a trabalho científico que o doutorado traz para a gente, para depois aplicar na nossa sala de aula. E tenho também, junto com um sócio, uma agência de marketing, em que a gente trabalha com estratégia de marketing, branding e marketing digital. Eu espero trazer aí alguma colaboração para vocês. Primeira vez que eu participo de um podcast, então vocês vão me ver meio engessado, não sei onde colocar a mão, até a postura fica meio difícil, mas é legal a experiência. Então vamos lá, então vamos falar um pouquinho. Por que né, a gente, é claro, todo empreendedor, todo líder, marketing hoje com o mundo digital, né? A gente falou no último podcast bastante sobre tecnologia também, a importância do líder estar antenado. E onde o marketing entra em tudo isso? Legal. Bom, é um papo que a gente sempre tem com os alunos, né? Não adianta você ter um produto muito bom, né? Produzir um produto que vai trazer resultado para as pessoas que adquirirem, se você não souber comunicar que você tem esse produto para vender. As pessoas precisam saber que você tem esse produto ou que você tem um serviço que vai ser interessante para as pessoas e que elas entendam que é melhor comprar o seu produto do que o produto da concorrência, do que comprar outro. Então, o marketing vai justamente mostrar para as pessoas o que você tem e que benefício que esse produto pode trazer para as pessoas, o que ele vai transformar na vida das pessoas. Então, o marketing vai fazer essa comunicação de quem tem o que vender com quem quer comprar, com quem precisa consumir o produto. E é importante lembrar, né, Gladys, que quando a gente fala de marketing, e marketing, como você disse, é a comunicação, e aí a gente trazendo um pouco o papel do líder, né, em relação aos seus liderados, a imagem da empresa, né, também tem o endomarketing, em que o próprio líder trabalha, e trabalha essa comunicação também digital, né? E aí ele vai trazendo também essa imagem para os seus liderados e fazendo uma comunicação um pouco mais direta. E em tempos de redes sociais, isso é fundamental.
fundamental, né? Exatamente. O endomarketing ele vai trabalhar justamente a eficiência da equipe em relação a essa comunicação. Então você tem dois clientes, né? A literatura trabalha com o cliente externo e o cliente interno. O cliente interno é a equipe. Então as primeiras pessoas que têm que entender o que tem que ser comunicado é a equipe interna, porque aí a partir do momento que todo mundo entender qual é o seu propósito ali, qual é o seu objetivo, o que ela pode fazer para colaborar com o resultado da empresa, ela vai conseguir fazer isso com mais eficiência. E o endomarketing, que é um termo, o termo do marketing utilizado para isso, para essa comunicação interna, ele vai trabalhar justamente isso, fazer esse papel de convencimento, de trazer conhecimento para a equipe interna para que ela tenha o ferramental necessário para conseguir fazer essa comunicação, para fazer da forma mais assertiva possível. Aí você entra no conceito de eficiência e eficácia, né? Uhum. Você não só saber o que tem que ser feito, mas entender, e às vezes isso vai possibilitar com que você crie, com que você inove, com que você colabore com a empresa, trazendo alguma ideia diferente, e torna esse processo, além de eficaz, eficiente, quando você faz o que tem que fazer e faz da melhor forma possível. E aí dentro, seguindo a sua linha aí, e dentro disso também a gente vai tendo que eu gosto bastante de falar sobre isso, e eu gosto bastante de observar isso, a questão da autoridade. Como que o líder consegue trabalhar isso, né? O marketing ajuda? Não? Exatamente. O marketing é que vai mostrar essa autoridade. Tem muitas pessoas, muitos profissionais, às vezes até por uma questão de timidez, por uma questão de postura, de hábito, que ele sabe muito, mas não sabe mostrar que sabe. Então ele deixa de mostrar autoridade, deixa de mostrar o conhecimento que ele tem em relação ao seu domínio, ao seu conhecimento. Então o marketing vai ajudar a transmitir esse conhecimento, como é que ele domina aquele assunto, como é que ele domina aquele tempo, e isso vai fazer com que gere confiança. E a confiança vai dar autoridade, vai fazer com que as pessoas tenham mais tranquilidade, confiem mais naquele profissional, aquela empresa, de adquirir o seu produto, de adquirir o seu serviço. O marketing, eu digo que vai embalar. O pessoal pensa que só esse tipo de produto físico que a gente embala, né? E o médico, e o advogado, como é que ele embala? Aí vem o marketing, embala bonitinho para mostrar o produto ou o serviço, né, no caso, da melhor forma possível, de uma forma atraente. Exato. Até assim, a gente acaba tendo uma visão que o marketing ele é maior do que venda. Ele não é só aquilo. Quando a gente fala marketing, o que você entende? Venda. Alguém vem vender algo. E não é só isso. É agregar todo um valor, todo um método para chegar até você vender, né, aquele seu produto ou seu serviço. Exatamente. Marketing é muito amplo. Eu gosto de trabalhar com meus alunos uma imagem de um iceberg que você só vê a ponta de cima do iceberg. Você não vê o que tem por baixo de um iceberg, que é muito maior do que o que a gente vê, né? Então ali na ponta, normalmente o que o pessoal vê do marketing é o que você falou, é vendas ou publicidade. Pensa que marketing é propaganda. E na realidade marketing não é propaganda. Propaganda é uma parte do marketing, mas que é trabalhada lá com o pessoal da publicidade. O marketing é muito mais complexo que isso. O marketing é posicionamento, marketing é estratégia de produto, o marketing é canal de venda, por onde vender o produto, o marketing é estratégia de preço, né? O marketing é embalagem. Então muita coisa envolve o marketing para chegar naquele ponto que todo mundo vê, que é a embalagem, que é o produto exposto na gôndola, na arara de uma loja, no outdoor, né? Até chegar naquele ponto teve todo um trabalho que faz com que na ponta final a comunicação seja daquela forma. A comunicação daquela forma não é por causa de uma luz que deu em alguém, não. Tem todo um caminho, todo
uma estratégia a ser definida que resulta naquele formato. Legal. Legal que você falou isso, porque a questão estratégica, né, a gente fala assim, não é só simplesmente, eu contrato uma agência para fazer meu marketing, para fazer mídia, né, para fazer arte. Tem que existir uma estratégia por trás disso, tem que existir um planejamento por trás disso. E eu falo, é muito estratégico mesmo, no nível de, vamos dizer assim, da hierarquia, né? Então a gente precisa, como é que eu quero ser visto no mercado? E não só ser visto, porque muitas vezes a gente está lá passando a imagem de autoridade, nós fazemos bem toda essa parte de planejamento, mas eu falo assim, e a casa, tá arrumada? Exato. Você tocou num ponto interessante. Né? Em primeiro lugar, a estratégia. A estratégia não é definida no que eu quero. Depende do que o mercado quer e do que você tem para oferecer. É preciso haver esse casamento entre o que você tem para oferecer, os seus pontos fortes, né? A sua vantagem competitiva, o seu diferencial competitivo e o que o mercado deseja. É daí que você vai definir a sua estratégia. Tem também os seus concorrentes, que não estão lá esperando você fazer para poder dividir o mercado. Não, eles não querem dividir o mercado, então você tem que entender como é que seus concorrentes trabalham também. Né? Então, é desse entendimento do mercado, dos concorrentes, do que desejam os clientes, que é quem dá a palavra final, se a sua estratégia de marketing foi bem feita ou não. Né? Se ele comprar, beleza, sua estratégia foi bem feita. Se ele não comprar, então o seu concorrente provavelmente fez uma estratégia melhor do que a sua, desenvolveu um marketing, uma comunicação melhor do que a sua. E por isso que você tem que estar o tempo inteiro perguntando para o mercado como é que você está. Então tem que ver o que o concorrente está fazendo, tem que ver o que os clientes querem, tem que pesquisar sempre como é que está sendo a experiência do seu cliente com o seu produto. Né? Às vezes o cliente até está comprando o seu produto, mas você precisa entender por que ele está comprando. Porque às vezes você pensa que ele está comprando por um motivo e ele está comprando por outro. Aí você tem aqui um gap, né? uma dissonância de marketing que a gente fala. E com o tempo isso não é sustentável. Se você continua trabalhando um ponto e o cliente na realidade está comprando por outro, você pode começar a perder mercado. Então é preciso entender, antes de mais nada, o rei, né? Que é o cliente. Para entender por que ele está consumindo o seu produto, por que ele não está consumindo o seu produto, por que ele consome também o produto do concorrente, ou por que ele não consome o seu e consome só o do concorrente. Tem muitos pontos, né, a serem vistos constantemente. Não é simplesmente colocar o produto e colocar lá para vender. Esse tempo já foi. Lá nos anos 50, 60, 70, você tinha mais demanda do que oferta. Hoje em dia você tem concorrente, você não tem. Quem vende esse copo aqui, por exemplo, ele tem os fabricantes nacionais no Brasil inteiro, mas tem um cara lá na China fabricando e mandando para cá também. E às vezes nem vem aqui, vende pela internet. Né? O cara entra num site e compra. Então o concorrente dele está aqui e está numa esquina ali na China. Né? Esquina ali na China. Ficou fácil, né? Exato. Você ter acesso àquele produto aonde é que ele esteja. Exatamente. Então tem que ter um diferencial para poder atrair o seu público, né? Para diferenciar o seu você ali no meio daquele nicho, que às vezes você perde por preço. Né? Não é só isso, é que você está falando. Tem mais coisas além daquilo. Exato, mas uma coisa legal, porque a questão humana ainda pesa muito no marketing. As pessoas ainda compram muito, ainda não, eu acho que isso vai ser sempre assim. As pessoas compram muito não só o que você vende, mas por que você vende. As pessoas gostam de comprar de pessoas ainda. Então por isso que as marcas estão tentando se humanizar o máximo possível, para que as pessoas sintam empatia pela marca. Né? O marketing busca hoje criar não apenas clientes, mas fãs, pessoas que gostam da marca pelo que ela oferece, não apenas o produto, mas o que está por trás do propósito da marca. A empresa que consegue comunicar o seu propósito, ela consegue gerar empatia. Pessoas que têm o mesmo propósito, pessoas que têm os mesmos desejos, as mesmas aspirações.
E aí quando a empresa consegue isso, ela consegue fazer com que a pessoa, com que o cliente queira comprar o produto dela, mesmo que às vezes seja mais caro que o da concorrência. Mas ela compra porque ela gosta daquele design, ou porque ela gosta de um trabalho social que a empresa faz, ou por causa da forma com que ela se comunica, enfim, né? Por isso que é importante você ter o diferencial, como você falou. Para você entender qual é o seu diferencial, o primeiro passo é entender qual é o seu propósito. Então, do mesmo jeito que nós precisamos de autoconhecimento, nós precisamos nos conhecer para saber o que nós temos a explorar, né, de nós mesmos. As empresas também, da mesma forma. Qual que é o nosso propósito? E é muito comum as empresas, às vezes até, né, contratam uma consultoria, vai lá, faz uma declaração de propósito, às vezes não dá nem para saber se aquela declaração é realmente verdadeira, depende de como foi feita a pesquisa, faz lá uma declaração, começa a trabalhar, mas com o tempo vai se perdendo. Por quê? Porque o propósito não está firme, a empresa não está trabalhando em cima do seu propósito. E aí ela vai perdendo identidade. No que ela vai perdendo identidade, outras empresas vão ocupando aquele espaço. Né? Isso é muito interessante, né? E eu acho que quem está assistindo também deve estar lembrando de várias pessoas aí que precisam alinhar os propósitos empresariais, precisam alinhar os propósitos da sua gestão, da sua liderança. Então pega esse aviãozinho aí, ó, vai convidando as pessoas para assistir. Até porque a gente vai começar a entender, e o papo está fluindo bem legal, começar a entender onde é que a gente começa a encontrar esse propósito, né? A gente, é claro, quando estrutura uma identidade organizacional, que a gente chama, né, de missão, visão e valores, e é claro que isso acompanha também as estratégias que a gente acaba, né, comentando aqui, a gente acaba, de certa forma, né, fazendo um alinhamento. E a comunicação não pode ser diferente disso, né, Gladys? Eu falo, a questão, a minha missão, a minha razão de existir enquanto empresa, ela tem que estar alinhada a toda a comunicação. Então, não adianta falar assim, olha, eu existo, o clã existe para quê? O clã existe para que viabilize, né, a questão de um escritório, a conexão primeiramente, né, que a gente tenha conexões aqui dentro, que promova essas conexões, que fortaleça o network, mas também que ofereça toda uma infraestrutura necessária para que você realmente alavanque o seu negócio ou que gere dentro de uma economia, né, que a gente entenda que eu consiga estruturar minha empresa aqui de uma maneira em que seja totalmente acolhedora. Aí eu chego aqui e não é nada disso. Exatamente. Né? Já pensou? Tudo isso que você falou, você descreveu o propósito da empresa. Sim. Né? Esse é seu propósito. Você não precisa necessariamente ter uma frase de impacto. Não bate-papo aqui não, mas é importante, né, que se Sim. tenha a definição clara, porque lá no Endomart, né, isso vai ajudar a comunicar com toda a equipe. E declarar, entender qual é o propósito da empresa é fácil aqui no bate-papo. Mas quando você vai falar com o empresário, talvez ele construiu aquilo ali, às vezes na raça até, tal, aí você pergunta para ele, qual que é o propósito da sua empresa? Ele não sabe dizer. Não é que ele não tem um propósito, é que ele nunca parou para pensar qual é o propósito. Ele tem lá qual é o propósito. Todos né? têm, porque Todos têm, nasceu de alguma coisa, e né? o propósito ele está sempre, invariavelmente, está muito ligado ao empreendedor. Tinha ali dentro dele um desejo, tem ali dentro dele uma vontade que vai traduzir esse propósito. E tem ferramentas interessantes que ajudam as pessoas, né, seja com o seu serviço, as empresas, a definirem esse propósito. O Simon Sinek, no livro Comece pelo Porquê, ele tem uma metodologia que é bastante conhecida, que é chamada Círculo Dourado, né, que você utiliza o como, o que, como e porquê. Quando você consegue responder essas três questões, você encontra o seu propósito. E às vezes não é uma coisa que você vai sentar aqui em 15 minutos e definir. Às vezes você precisa de um tempo, ainda mais se você nunca parou para pensar naquilo, né? Então é interessante fazer esse exercício, né? É o que, como e porquê.
Mas você começa pelo porquê, né? Por que a minha empresa existe? Por que eu criei essa empresa? O que eu quero oferecer para as pessoas? Não é uma metodologia bonitinha, porque o cara fez um livro. Não, empresas como Google, como a Apple, utilizam essa ferramenta para fazer o seu propósito. Porque o propósito, como você disse, é o que vai guiar todo o posicionamento, o design dessa sala, a arquitetura do local. Essa pecinha aqui, porque você comprou ela tem que estar alinhada com esse propósito. Você não pode comunicar, por exemplo, que o Clan Cowork é um local em que as pessoas podem se encontrar, né, que os empresários podem se encontrar com conforto, e chegar aqui, o local ser totalmente difícil de encontrar, difícil de estacionar, desconfortável, mal atendido. Não tenha café. Não tenha café, tem café. Né? Você pode, se o segmento escolhido foi fazer algo mais simples, beleza, então é isso que você vai comunicar. Então, se você comunicou que vai ser um local mais simples, então você não precisa ter móveis de luxo, por exemplo, né? Mas começa ali pela sua definição do propósito. Como definir esse propósito? Por que você tem aquela empresa? O que você quer? Qual é a experiência que você quer que as pessoas tenham com o seu produto? Depois vem o como, né? Como que você é? Como que você gosta? Aí é seu, pessoal. Autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante nisso tudo. E a Alessandra pode completar até, porque ela entende muito mais do que eu. Vou falar dentro do marketing e ela entra com o restante. Mas como que eu sou, né, em relação a esse trabalho aqui, essa empresa? Como eu sou? O que eu gosto de fazer? Como que eu me relaciono com as pessoas? Você entendeu o porquê, entendeu o como, o caminho natural é você saber o que você quer oferecer, né, como que você vai oferecer aquele produto. Entendeu? E pronto, você conseguiu encontrar o propósito. Então, explicando aqui uma coisa simples, na hora que você senta, eu já vi gente chorar por causa disso, que ela descobriu que ela não tinha propósito na vida. Não, e engraçado. Era um exercício para uma pessoa, não era para uma empresa, uma aluna. E nem foi comigo, eu soube do relato, né? Ela ficou meia hora dentro da descobrir e começou a chorar porque ela descobriu que ela não tinha propósito, que ela estava, como diz o Sêneca, né? Se você não sabe que porto você quer chegar, qualquer caminho serve. E ela estava indo desse jeito, por isso que ela não se acertava. A gente acompanha, eu não vou falar o nome dela porque eu não pedi autorização, me veio rápido aqui, mas eu acompanho ela até hoje, a gente conversa de vez em quando pelo LinkedIn, e você vê a evolução que ela teve na carreira. Acredito eu que se deve bastante ela ter descoberto esse propósito, porque depois disso ela saiu do emprego que ela estava, que era da família, que provavelmente seria dela, se encontrou, e você vê a diferença no brilho no olho dela. E é engraçado isso, porque essa é uma grande discussão que a gente vem aí, né, no coach e nos estudos de pessoas, né? E cada vez mais, né, gerações mais jovens, aqui agora é papo de pais. Mudamos, é papo de pais. Mas cada vez mais, né, é claro, a gente fala muito de negócio, a gente vem falando bastante de liderança aqui. E a gente foi educado, nós fomos educados, né, para ser, você fala assim, o que você quer ser quando crescer? E aí, essa pergunta eu acho acredito que é muito crucial para a questão do propósito. Porque quando você pergunta isso para uma criança, o que você quer ser quando crescer? O que vem na mente dela? Profissão. Olha só. Verdade, uma criança. Né? A criança, o que vem na mente dela? A profissão. Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser bombeiro, eu quero ser bicheiro. Que acha legal ficar correndo atrás. Eles vêm no sonho, que é lúdico pra ele, mas vem a profissão em mente. Vem a profissão. Eu já quis ser padre. Padre, olha aí. Ainda bem que a igreja católica não deixou. Então, aí você quebrou
Sabe por quê? Porque eu tô falando de profissão, eu não tô falando da essência, eu não tô falando do propósito. Perfeito. E aí, você não escuta a criança falar assim, eu quero ser o cara mais honesto, eu quero ser aquela pessoa que ajuda as outras pessoas, eu quero ser aquela pessoa que mude a vida das pessoas, eu quero ser, simplesmente eu quero ser, sabe, a essência, o que ele está buscando realmente de essência. E aí nós estamos moldando crianças ao longo do tempo para ser as profissões dela. E aí quando ela volta para a essência do autoconhecimento, elas não sabem, porque ela foi treinada para ser a profissão. Exatamente. Para ser o técnico. Então eu vejo hoje, né, uma questão muito gritante, humanamente falando, da nossa sociedade, né, pessoas que buscaram, foram lá, estudaram, o foco vestibular, aí o foco é graduação, aí o foco primeiro emprego, depois o foco é se estabelecer financeiramente, ter a casa, ter um renove e tal, e ela tá vazia. Exato. Às vezes até realizou o que queria, mas tá vazia. Mas aí ela perdeu o propósito. Ela correu atrás do propósito, né? dela. E aí essas pessoas vazias, elas têm muito mais dificuldade, por exemplo, se empreende, de encontrar o propósito da empresa. Porque se elas não... É isso que eu falo da conexão da identidade. Porque quando a gente chega na parte dos valores, missão, né, o propósito, a visão onde a gente quer chegar, e chega nos valores. E aí ela não tem o fit de valores, ela não tem, porque ela não teve isso lá atrás, ela não foi preparada para encontrar o propósito de vida dela. E não é nenhuma, na minha visão, não é nenhuma crítica aos pais. Não. Porque os pais fazem isso porque querem o melhor dos filhos, né? Então você está pensando no sustento dele lá na frente. Na sobrevivência. Mas é muito interessante aprender esse tipo de coisa. Você fala, poxa, eu penso que eu estou dando o melhor para o meu filho, mas na verdade não estou. Eu estou dando algo que se desmancha na primeira crise, eu estou dando um castelo de cartas. E se você consegue fazer ele entender qual é o propósito dele, você está dando uma base. E o restante ele mesmo vai fazer, né? É muito interessante, né? Eu não tinha visto dessa forma ainda. E aí voltando, dando uma volta, a gente faz mas a gente dando uma volta, né? E aí você volta para a comunicação, que eu quero comunicar, e aí você começa a ver hoje. Aí agora eu estou falando como a Alessandra, consumidora, navegadora na internet, né? Eu vejo um movimento da parte da comunicação, do marketing, em vender experiência, essa imagem, né, da experienciação. E aí, para o consumidor entender esse propósito, experimentando, talvez, justamente, aí trazendo, né, para essa minha observação, porque justamente as pessoas estão vazias. Elas têm que experimentar um pouquinho aquilo para ela entender que ela não tem. Exatamente. Pequenas doses. A partir do momento que ela... o que você disse está bastante relacionado a... Eu vou tirar... Não é exatamente... Acho que não foi exatamente esse a direção que você quis dar, mas eu lembrei de um outro ponto que acho que é importante, que liga bastante, que é porque ela vai se sentir pertencente, né? E aí a marca consegue alguém que vai virar uma fã da marca, um brand lover, né? Como a gente fala é um termo que existe no brand, no marketing, brand lover, a pessoa que ama a marca, porque ela encontra naquele universo, da forma com que a marca comunica os seus valores, as pessoas que consomem aquele produto, ela encontra a tribo. E isso faz com que dê mais sentido a existência dela, isso gera empatia e faz com que ela queira pertencer àquele universo de tal forma que ela vira uma propagadora da marca. Ela mesma, porque quanto mais ela fizer isso, mais pessoas com o mesmo propósito, com os mesmos valores, né, que ela vai conseguir ter e vai fazer com que ela se sinta melhor. Sabe que volta louca, né? Interessante. Interessante.
Que é diferente, né? Até porque a gente, entendendo também um pouquinho, isso vem muito a calhar, porque a gente entendendo muito bem, né, Cláudia? A Cláudia e a Raquel, quando pensaram no coworking, olha a propaganda, mas é verdade, o nome clã, o nosso clã, era exatamente a nossa Família. nossa família, a nossa acolher, a nossa tribo. E sempre o nosso propósito foi de não alugar só uma cadeira. A gente sempre quis cuidar do próximo. Fazer com que o próximo a gente fosse uma ponte, né? Que ele pudesse atravessar aquele caminho de início para chegar a algo e construir algo mais sólido e maior, né? Mas que a gente ajudasse, que fôssemos a pista do avião, né? Então, nosso propósito ele foi bem consistente. Até no nome, entendeu? É um clã. O nome foi perfeito, né? Nesse sentido de união, de pertencimento, né? De você não estar aqui no dia a dia, mas se sentir pertencente como se estivesse indo no seu escritório. Exato. No seu local de trabalho, na sua família. Né? Clã a família. Né? É muito bom. Você vê que uma tendência muito forte de algumas marcas hoje é criar uma experiência para o cliente. Não só a experiência da compra e do consumo, mas uma experiência de uso do produto. A Lacoste, por exemplo, vou dar um dos exemplos. Né? Aqui em Cuiabá já tem empresa fazendo esse tipo de experiência também. Ela criou um espaço, não só de vender produtos, mas onde tem shows, tem exposições artísticas, esportivas, onde as pessoas que gostam daquela marca, que está bastante ligada ao mercado financeiro, comecem a conhecer todo um outro universo. É uma marca que está muito ligada a pessoas do mercado financeiro, né? Ali da Faria Lima, em São Paulo, por exemplo, né? Banqueiros e tal. E aí as pessoas da periferia, por exemplo, utilizam bastante também, que é para se sentir pertencente àquele mundo. Olha que legal. E aí a empresa criou espaços para que essas pessoas que são fãs da marca se relacionem. Tudo isso para quê? Para criar, para proporcionar, não criar, mas proporcionar essa experiência, dar esse sentimento de pertencimento à tribo. As pessoas o ser humano é gregário. Ele quer pertencer a uma tribo, por isso que ele torce para um time de futebol. Né? Sim, o estilo musical. Estilo musical, né? Tem o pessoal do sertanejo, não tem como você não identificar. Não. Os roqueiros, não tem como você identificar. Nós somos assim, né? Nós somos assim, mesmo que em momentos diferentes. Sim, então, e tribos diferentes. Ó, eu tenho a turma do sertanejo, eu tenho a turma do futebol, dos times, aí tenho da religião e assim vai. A gente vai se dividindo e se conectando com grupos diferentes, né? Por isso que a internet também aí vem para... né? Tem o conceito de teia e tem os itens de conexão. Exato. Né? Nessa simbologia também. A gente vem trazendo isso até para dentro da tecnologia. Exatamente. E essa questão de experiência, criar experiência, ela veio muito forte do marketing, né? Ela foi implantada numa forma... A primeira vez que eu tive esse contato com a experiência, de ter, né, experiência, foi num restaurante lá em Lucas do Rio Verde, há anos atrás. Ainda nem estava muito fortalecida a ideia. E era um restaurante que você entrava, você voltava à infância. Que sensação deliciosa. Eu não esqueço disso jamais. E aí vem fortalecendo cada vez mais essa questão de você não é só o seu produto, você não é só o seu serviço, você é mais que isso. Exato. Né? Ele vai juntando todos. E eu percebo assim que quem usa bastante consegue, eu acho que até pelo produto, as construtoras, quando vende um apartamento, você entra no decorado, né, para ter essa sensação. Essa é a minha casa, né? Encontrei a minha casa, né? E eu acho isso fantástico quando a empresa consegue atingir isso. Não só promover a experiência para o seu cliente, mas conseguir comunicar isso. Levar essa autoridade. Ó, eu gosto muito da comunicação que a Imóvel ela utiliza, né?
porque é uma imobiliária que ela vende serviço. E aí ela fala, ó, nós somos intermediadores da felicidade. Cara, tá assim, o propósito dela é claro. Exato. Muito, até no slogan. Uhum. Ela respira, né? Ela expira. Quando você ouve a empresa te dizer isso, te informar, te comunicar isso, você confia mais que ela vai te ajudar a encontrar o que vai dar satisfação para ela. Não ficar apenas jogando uma lista de, ó, escolhe aqui o que você gosta. Não, ela vai te ajudar a entender o que você quer. Exato. E no marketing tem muito isso. Você, no varejo a gente usa muito o termo, né? Vestir no cliente a roupa que cabe nele. Eu vi muito, por exemplo, às vezes o pai com o filho comprar um computador, né? E aí o filho chega lá querendo aquele computador de última geração e o pai fica assustado com o valor, né? Com a configuração. Ai, Jesus, tá todo mundo. E aí tá difícil, e aí o consultor de venda, nessa hora, ele entra para ajudar. Ele entende qual que é a necessidade do uso desse computador. Para que ele vai, qual que vai ser maior, vai ser mais para jogo, vai ser mais para estudar, e aí você consegue mostrar para o consumidor aquele produto que realmente é necessário para ele. Às vezes ele não precisa de uma Ferrari para transportar produto em estrada de ferro, ele precisa de um carro com carroceria, né? Então você, a partir do momento que você entende isso, que a empresa entende isso, do cliente, ela consegue mostrar para ele aquilo que realmente vai encantá-lo, aquilo que ele realmente está procurando, que às vezes nem ele sabe. O ser humano tem a tendência de procurar sempre pelo preço e tal, mas às vezes não é o que ele quer. E aí quando a empresa entende, quando ela tem esse propósito, ela entende isso, ela consegue mostrar as melhores opções. Se a Imóvel trabalha desse jeito, está no caminho certinho. A gente tem feito um acompanhamento. E é importante que a equipe entenda, né? Principalmente o pessoal que capta os E aí imóveis, entra, né, a questão de evento de cultura, justamente para fortalecer o propósito e que a cultura seja em volta desse propósito, né? Então, a gente vê também que é tão importante, né, ouvindo vocês dois conversarem sobre que é importante ter profissionais que dê essa consultoria, porque muitos líderes não... Eu sou leiga essa questão. Eu sei o propósito, eu consigo construir, mas eu não consigo formar aquilo de uma forma que eu possa vender, que eu possa publicar, que possa chegar no meu cliente, porque eu não tenho essas ferramentas, né? Então é importante que tenha profissionais junto, a gente traga, né, uma equipe que tenha toda essa técnica para a gente poder colocar o propósito em ação, porque ter propósito só também não vale de nada. É por isso que o autoconhecimento é importantíssimo. Você vê uma propaganda na internet, não, compre esse produto, compre esse curso e você mesmo vai fazer. Você precisa se conhecer, será que eu vou mesmo fazer aquilo? Será que eu quero ficar entendendo disso? Né? Você, Cláudia, é contadora, você quer mexer ali com o que é a sua expertise, você quer parar algumas horas do dia, todo dia, para ter esse conhecimento novo e ficar se dedicando àquilo? Não, eu vou me dar bem, eu quero ter essa nova skill, esse novo conhecimento. Então, beleza, tá joia. Não quero, não tenho paciência para isso, eu vou fazer 2, 3 dias, depois eu não continuo. Ótimo, é conhecimento. Quando você conhece e reconhece quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos que você não quer trabalhar, aí você pede ajuda. Né? Ou você contrata alguém, ou você contrata uma consultoria que vai se dedicar àquilo ali com eficiência. Né? E eu acho válido até mesmo a gente falar aqui que quando a gente fala assim, vou comprar um curso, né? Então, é válido, né, que se coloque aqui, né? A gente tem excelentes cursos no INVAC, e aí o Gladys é coordenador do curso de administração, e é muito diferente, Alessandra, 4 anos, só que são 4 anos de projetos reais, 4 anos de conexões que farão diferença na vida, né? 4 anos cercado... Desenvolvendo network. Desenvolvendo network, cercado de profissionais que são professores, né? Eu costumo falar assim,
São profissionais que doam o seu tempo para transferir conhecimento, para ser o guia, né? Porque na realidade hoje o professor é um guia, né? Ele conduz. Ele é um facilitador. Ele é um facilitador, ele é um curador, ele otimiza seu caminho, que isso o consultor também faz, né? Mas você está ali também tendo experiências, né? Experienciando tudo que você está aprendendo e colocando em prática durante esse tempo. Esse é um caminho, que eu acho que é o caminho que de peso, né? Que você realmente vai ter um resultado interessante. E o outro caminho, Alessandra, não tenho saco há 4 anos de faculdade. Aí entra Gladstone, consultor, mentor, né, que também faz esse auxílio, né, esse acompanhamento também com os empresários. E aí a gente também tem o profissional Gladstone. Como faz para te encontrar? Bom, facinho. Entra no Google ali, digita Evolua Cuiabá, você vai encontrar o nosso site, evoluacuiabá.com.br. Tem o telefone também que dá para a gente deixar, é 65-996320909. A rede social, pelo Instagram também, pelo Facebook, Evolua Mentoria Cuiabá, @Evolua Mentoria Cuiabá. Você já aproveita, já vê ali nosso portfólio, vê os nossos produtos, vê a qualidade, pode entrar em contato depois, tirar dúvidas também. A gente faz uma visita no local, sem compromisso nenhum, já tem um primeiro bate-papo. Normalmente a gente já faz ali no primeiro bate-papo até algumas orientações, independente da pessoa continuar com a gente ou não, né? É bem simples, só colocar ali no Google ou ligar no número que eu passei. E o coordenador Gladstone, para a gente saber mais sobre o curso de administração, como é que faz? Telefone do Univale 3886-6002, é isso? Pede para transferir lá para a coordenação de administração, sempre pela manhã ou no noturno, estamos lá à disposição. Quem tem curiosidade de saber como é uma aula de administração, nós estamos de portas abertas lá para que você possa fazer 1, 2, 3 aulas para ver como é o curso, para sentir como é. Eu aconselho muito, eu acho interessante que vá lá conversar com a gente, que esse bate-papo vai ajudar a surgir até novas dúvidas, e a gente tem a oportunidade de esclarecer essas dúvidas, você vai ter mais certeza do que faz o administrador, para que serve a profissão do administrador, o que isso vai trazer para a sua empresa, para a empresa que você trabalha, né, no que isso vai contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E é sempre importante, né? Se você não tem ainda o propósito da sua empresa, não sabe comunicar esse propósito, você não tem estratégia, não está utilizando toda a potencialidade do marketing, principalmente no mundo digital de hoje, que é extremamente essencial, gente, bata um papo com esse cara. Pessoal, uma coisa que eu gosto de dizer sempre, marketing é estratégia. Marketing por marketing, propaganda por propaganda, post por post, que vai fazer com que você às vezes não veja o resultado. Você precisa entender que para você ver a ponta do iceberg, para chegar ali naquela ponta, tem toda uma estratégia por baixo, que é o que vai fazer com que você tenha o melhor resultado do dinheiro que você investe. Entendeu? E é isso. Se posicionar, né? Concorrentes estão aí. O concorrente, ele não acorda pensando em você, ele acorda pensando em te destruir. Exatamente. Assim como você também está pensando. Assim como tem que pensar igual, né? Tem pessoas que fazem, porque quando você vai conversar sobre propósito, você pergunta para as pessoas, né, tá, por que você começa a fazer os porquês, né? Por que você tem empresa? Não, porque eu quero ganhar dinheiro. Não, porque eu quero ter lucro. Ok, tá certo, tem que ter lucro mesmo, porque se não tiver lucro não vai existir empresa também. Mas o lucro é uma consequência. Exato. Se você trabalha o lucro como objetivo, você está trabalhando um castelo de cartas. Porque você cada hora está apontando para um lado. E normalmente você acaba caindo na guerra de preço. E isso não é sustentável, né? É preciso entender isso.
que você deixa de mensagem aí pro pessoal? O que você... Uma dica, né? O que você Pessoal, nos orienta? Eu vou dar a mesma dica que eu dou para os meus filhos. Invista em conhecimento. Diariamente. Conhecimento não é só curso de faculdade. É um curso da profissão que você quer fazer. Se você já se formou, continuar fazendo curso, fazendo pós-graduação, especialização, lendo livros, conhecendo pessoas da sua área e trocando informações, viajando. Você pode aproveitar uma viagem de negócio e aproveitar e fazer turismo também. Adquirir cultura. As ideias não vêm do nada, assim, eu quero ter uma ideia sobre como fazer uma promoção. Não é assim. As pessoas normalmente elas viram como é que outras empresas estão fazendo, elas estão vendo o que está sendo feito em outro país, elas estão viajando, estão vendo. Então, conhecimento nunca é demais. Na realidade, é sempre de menos. A gente sempre precisa de mais conhecimento. Então, a gente pode dar vários recados, mas eu resumiria nesse. Invista em conhecimento, seja seu para você ou para você comprar para trazer para dentro da sua empresa. Legal. Conhecimento é que vai fazer a diferença. Isso aí. Legal. Cláudia, e aí, esse bate-papo de hoje? Nossa, eu até fiquei em silêncio, gente. Foi muito gostoso, foi muito bom. Eu falei demais? Não, foi ótimo. Eu falo demais, gente, eu já assumo. Eu assumo. Eu me empolgo. Mas o assunto é bom, né? O assunto é gostoso, é leve, né? É o tema do meu doutorado, estava dentro da minha pesquisa do mestrado, né? É a minha cadeira na faculdade, é um conteúdo que eu gosto. Eu gosto de ler livros de filosofia, política, né? São livros que me dão prazer. Então tem dois tipos de leitura que você faz, por prazer e para adquirir conhecimento prático. Os livros relacionados a marketing, eu li recentemente agora do Darrell Bridge, de neuromarketing, que na realidade é neurociência, neuromarketing está só na capa, porque é isso, né? É uma leitura que eu gosto. Então, tem muitas pessoas com muito mais conhecimento que eu. Mas eu adquiri algum conhecimento para me dar de metido a conhecedor. Aí eu gosto de falar sobre isso, né? Legal. E é um assunto que, gente, você vai voltar outras vezes para falar, porque é só a ponta do iceberg. Exato. A gente quer... Tem ainda assim, a inteligência artificial está dando uma mexidinha aí no marketing, que seria um assunto muito legal para trazer. Exatamente, uma mexidaça. Já tem tema para a próxima visita ao clã, né? E acredito que é só realmente o começo desse bate-papo. Falar, né, para líderes, posicionamento de mercado. Não existe posicionamento se você não está se posicionando em relação a outras pessoas, outros concorrentes. Né? Se eu estou sozinho, ainda assim me posiciono. Ainda é necessário, porque o seu posicionamento vai transmitir uma mensagem para o seu consumidor. Exatamente. Enquanto você tiver com pouca concorrência, beleza, mesmo com essa falha você vai conseguir se sair. Mas e quando a concorrência apertar? E onde tem dinheiro, a concorrência vai atrás. Exatamente. Você nunca vai estar sozinho por muito tempo. E hoje a gente já, o campo geográfico, né, físico, vamos dizer assim, ele já... na internet exatamente, ele extrapola. exatamente. Né? Então, a gente tem até um conhecido que ele é lá de Jauru, e aí quando a gente começou a fazer um trabalho, né, com ele falou assim, gente, tem outras cidades me ligando, perguntando se eu entrego. Eu não entrego. Eu faço o que agora? Nunca cheguei nessa parte agora. Eu não cheguei nessa parte. Eu falei, uai, vai lá numa transportadora e vê se é viável, né? Você atender as cidades vizinhas. Acho que agora ele já está entregando também, né? Então aí ele já extrapolou, né, o campo ali da cidade dele. Né? Então, você está vendo, a questão, né, da comunicação, ela extrapola esse campo geográfico. Então, Estados Unidos, eu vi um indicador esses dias que de cada R$10 gastos
depois eu vou pesquisar para ver se eu não estou passando a informação errada, mas se eu não me engano, para cada R$10 movimentados no comércio, 6 são investidos em marketing. Olha aí. Eu não lembro qual foi o autor que falou que se ele tivesse R$1 sobrando, ele investiria em marketing. Entendeu? Quando eu estou na cadeira de marketing, eu costumo falar para os alunos, né, da importância do marketing. A primeira aula, inclusive, é em relação à importância, o relacionamento do marketing com as outras áreas. E um aluno uma vez me questionou: ué, professor, se só o marketing é importante, o marketing é mais importante que as outras áreas? Aí eu me toquei que eu estava fazendo a propaganda do marketing. E não é que o marketing, todas são importantes. Não adianta você comunicar bem um produto ruim, você vai vender um tempo e vai parar de vender. Não adianta você fazer uma boa venda e depois fazer uma péssima entrega para o cliente. Você está dando uma má experiência, né? Então não é questão de ser mais ou menos importante, todos são importantes. Mas o marketing é a locomotiva que puxa o resto. Porque se você não vender, não tem continuação da empresa. Isso não o torna o mais importante, mas a função dele é exatamente essa. Não pode ser ignorada. Exatamente. Se você não está sozinho, se você tem concorrência, você precisa mostrar para os seus clientes. Até para produto em que você esteja sozinho. Quando a Apple criou de ouvir música, não era iPhone, era o iPad. Quando ele criou o iPod, né? Ele criou o iPod, não existia. Né? E aí não tinha concorrente. Ele precisou comunicar. O pessoal pensa que a Apple vende fácil. Não, ela gasta milhões em marketing todo ano, desde aquela época. Né? Ela soube comunicar, ela soube criar uma necessidade que não existia. Exato. De repente as pessoas passaram a perceber que eu sempre precisei disso aqui, só que nem ela sabia. Né? Exatamente. Gente, vamos finalizando. Horário. Já estamos tomando a tarde do nosso convidado. Né? À disposição. Ai, que bate-papo gostoso. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite e pela experiência que você me proporcionaram. Já era cliente, né? Não posso falar com tranquilidade. Mas muito obrigada, foi maravilhoso ter você aqui, sugar um pouquinho do seu conhecimento, ter esse bate-papo muito gostoso. E claro que está convidado outras vezes, sempre que quiser. Ale, olha, Cláudia. Nossa, okay. Né? Eu a agradeço. Casa, o clã. Vim com a voz rouca mesmo. O clã é sua casa também, saiba disso. Obrigado. Aqui é Obrigado. A gente só tem a agradecer o conhecimento adquirido. Eu fico sempre lisonjeada por ter esse ser humaninho aqui, que sou fã. Especial. Oh, meu Deus. E nem ficou passando o conhecimento dela, né? Você viu? Ela é humilde. Ela se conteve hoje, ela se conteve. Mas esse é o intuito do nosso podcast, é juntar uma galera que é expert do assunto e compartilhar, né, com aqueles que a gente, por enquanto, com aqueles que a gente conhece, que é o nosso público, mas a gente pensa em expandir, né, porque o conhecimento ele tem que atravessar os horizontes, você não pode ficar limitado aqui. A gente quer aumentar nosso clã, entendeu? Exato. A gente aumentar nosso network, né, da experiência também. Exatamente. Obrigada, gente. Segunda-feira que vem nós voltamos com quem? Novos convidados. E aí tem convidados especiais, né? Nas próximas semanas, com vários assuntos interessantes. E hoje foi um assunto maravilhoso, né? Obrigado, Gladys, mais uma vez. Obrigado, Cláudia, pela companhia de Obrigada, Alessandra. Obrigada, Cláudia. E até segunda que vem. Beijo. Beijo, pé.